Então, pessoal, esse é o painel da aula de eclesiologia neotestamentária. Nós já abrimos aí, pessoal, o caminho para ir para o finalmente, né? Agora vem a eclesiologia, qual que é agora? É a eclesiologia fundamental, depois vem a eclesiologia interpretativa e missiologia, tá? Vamos só recapitular aqui um pouco da matéria, para a gente ver que vocês escolheram para falar aí, ó. A gente deu sobre missiologia, tá aí. Neotestamentário, quer dizer, o que era a igreja, né? Nos primórdios. Como é que era a igreja no princípio, né? Aí falamos sobre a etimologia da palavra igreja, né? O ek, e o eclesia, que é para fora é o ek, e o chamado, né? Da eclesia, igreja. Então, as áreas que ela atuou, a gente também estudou os conceitos sobre eclesiologia. Ali você vai ter uma palavra de Jesus também sobre essa questão, né? Sobre o carral, o fundamento da palavra carral, e é no Antigo Testamento, né, que é o chamado, que foi traduzido para a eclesia, que a igreja, a Septuaginta traduziu para a eclesia. Também estudou um pouco da origem, né? Você está aqui, ó. Importante, pessoal, esse texto aqui, tá? Mateus 18, que é onde aparece a primeira menção do nome igreja, que foi dada por próprio Jesus. Pessoal, é uma ligação aqui dos Estados Unidos, rapidinho, porque ela está tendo um furacão. Deixa eu dar uma pausa aqui, que é uma ligação de lá, não sei o que se trata. Ok. Então a gente viu também aqui a origem da igreja, ó, muito importante aí, né? Gente, isso aqui você tem que ter na cabeça, isso aqui, ó. Jesus que falou o nome da igreja, né? Não foi Igreja Católica Apostólica Romana, foi igreja. Igreja. Tá aqui, ó. Ele registrou em Mateus, né? Quando ele falou a minha igreja, né? As portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Aí ela também, vamos caminhar aqui ainda, sobre a organização da igreja. Ele falou sobre os apóstolos, diáconos, né? Depois os presbíteros. E aí falamos sobre o governo, lembra do governo? O governo do tempo de Jesus, dos apóstolos, depois o episcopal, o congregacional, que nós temos o governo que ele é centralizado, que é o episcopal, temos o governo que é representativo, fica entre o grupo, entre o macrogrupo e o minigrupo, né? Fica entre a igreja, né? Entre a igreja e o pastorado, e tem o congregacional, que é todo mundo que opina, que manda na igreja, né? Ok. Aí vimos também a questão da igreja no social, como ela se comportou no social. Ela foi um avanço nessa área, porque Roma não fazia isso, né? Também a questão da família, que a questão familiar era muito deturpada naquela época, né? Muito danificada até pelo próprio tempo, né? E a igreja fortaleceu a ideia de família. A gente estudou também o pluralismo da igreja, né? A igreja como plural, porque ela veio com várias ramificações, ela foi se desdobrando, né? De acordo com o passar do século. E aí a gente viu também esse pluralismo em ação até nos dias de hoje. O pluralismo profético da igreja também, porque ela também propagou, né? Como se fosse uma ideia profética para as nações. Inclusive, pessoal, presta atenção aqui numa coisa. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o centurião, ele adorou a Deus, tá lá em Lucas capítulo 27. Inspirando Jesus, o centurião e os que com eles estavam, adorou ao Senhor, dizendo, este realmente era o Filho de Deus. Então, a primeira adoração, gente, não é na igreja, tá? A primeira adoração são com os gentios, são com os romanos, diante da cruz. Assim que ele morreu, aí já adoraram. Ou seja, ali selava a conexão da adoração para as nações. O que era só de Israel, agora é para as nações. Ok? Vamos continuar aqui. Ok. Vamos lá. A explosão demográfica foi o crescimento da igreja, né? Como ela cresceu em si. O contraponto da reforma e o crescimento contínuo.
a reforma fez uma remodelação na igreja, mas ela não pode crescer. A gente viu também a eclesiologia no mundo moderno, como ela cresceu. A questão da separação da igreja e Estado, que foi uma coisa aí, ó, que já era falado lá pelo século VIII, mas veio com força a partir do século XIV, de separar. Lembra aqui, ó, a questão da igreja aqui, ó, o Estado ateu, o Estado secular, né? O Estado irreligioso, né? O Estado laico, o multirreligioso, confessional. No caso do Brasil, esse diz laico, né? Se diz laico. Ah, ok. Porque não tá descendo por quê? Oxi, ferrou aqui. Sai. Quer ver que saiu? Aí, viu? É só ordenar que sai. Aleluia. Pronto. Aí a gente veio também a igreja militante, que é a nossa igreja, no caso. Tem a militante, tem a triunfante, tem a igreja visível e a invisível. A igreja visível somos nós. A invisível que está com Cristo, né? E nós somos a militante e a igreja triunfante, aquela que está com o Senhor. E as duas formam o universo, né? A igreja universal, que é a católica no sentido da palavra, não da denominação, né? Ok? O fundamento da igreja, opa, meu Deus do céu. A pedra angular, que é Jesus, que no caso, a declaração de Pedro é a pedra, né? Vocês perceberam que quanto, tanto centurião quanto o Pedro falaram a mesma coisa, que foi: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha que interessante. Pedro, ele fala pela igreja, né? Pela. Oh, meu Deus. Espera aí, deixa eu ligar aqui. Eita. O Pedro fala por Israel, né? E o centurião fala pelos gentios. É interessante essa junção profética, né? Eu estava pensando sobre isso esses dias, né? Quando o Pedro fala assim, ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Aí o Senhor fala: quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai. Aí depois, lá no Calvário, o centurião romano fala a mesma coisa. Incrível isso, né? Incrível. Isso é a pedra. Ele ser o Cristo, o Filho de Deus vivo, é a pedra, né? Então, quem é a pedra no conceito e no significado? Pronto, aí vamos ver. No conceito, você tem o Pedro lá, a declaração de Pedro, no conceito. O significado é Jesus mesmo, em si, né? Ó, a gente viu muita coisa, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? É muita matéria, hein? Dentro de um só contexto. A igreja e sua atuação, aí vem a nomenclatura da igreja. Aí nós vamos ter aqui, ó, vários textos bíblicos comprovando, né, a existência da igreja. Olha que caminhada que a gente fez. Fazendo esse resumo, a gente tem uma ideia, né? Rapaz, é muita coisa. Aqui nós temos a igreja e a noiva. Aí vamos falar sobre o relacionamento de Cristo com a igreja, com a noiva em si, né? A igreja é santa, é pura, ela tem o azeite, que é o Espírito Santo que está sobre ela, não é isso? Glória a Deus. Aí nós temos também o fundamento da comunhão, que a igreja sem comunhão não é nada, né? A base da igreja é a comunhão. Nós falamos daquele povo que sai da igreja, que quer ficar em casa, não quer mais ir para a igreja. Diz que a igreja é ele, mas a igreja é ele, mas a comunhão é nossa, né? A comunhão é nossa. O ponto da comunhão era essencial, exatamente, porque pela comunhão a igreja se atendeu entre si. Os romanos não eram assim, não tinha essa ideia. A igreja teve essa ideia como chamavam-se de irmãos, frequentavam a casa do outro, repartiam seus bens, fazem doações esporádicas, né? Isso teve aquela ideia de família mesmo, graças a Deus. A comunhão como padrão de firmeza de fé cristã, exatamente, está dentro da comunhão ainda, que a gente vai lembrar, gente, Atos capítulo 2, né, 43 em diante, né? E diz que o povo permanecia unânime, todos os dias no templo e tal. Aí eles têm a base deles, né? No caso, no Senhor Deus, o Yahvé está ali.
E aí a gente vai encerrando aqui essa parte, também falando aqui sobre o governo eclesiástico. A gente falou na penúltima aula, né, sobre isso. Aí o congregacional, o representativo, né? E o episcopal. Lembrando que o episcopal, ele é único por todos. O congregacional são todos a membresia que é, decidem, né? E o representativo é um grupo que a igreja elege para lidar com o pastor, entre o pastor e a igreja. Vantagem e desvantagem, todos eles têm. Então, é escolher um e trabalhar. Finalmente, aí nós temos a conclusiva, né? A posição de testemunho da igreja, o testemunho no mundo cristão. Mais o que aqui? Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu subir aqui. Opa, cadê o negócio? Aqui, achei. A posição de influência social, exatamente, a igreja influencia socialmente. A posição do sobrenatural, que Deus atuou através da igreja, né? Olha lá, veja que o texto revela um segredo. E tendo orado, moveu-se o local, o lugar, né? O que moveu o lugar foi o poder do Espírito Santo na vida da igreja. A posição dela na comunidade, lembrando que a igreja não é política, tá, gente? A igreja é um agente social e espiritual. A igreja, ela meu Deus do céu. A igreja torna-se acessível. Eu perdi a palavra, vibializa, hein? É isso mesmo? Vibializar? Eu perdi a palavra, tanta palavra na cabeça aqui. Viabiliza. Ela torna. Hã? Viabiliza. Fiabiliza. É muito bom ter intelectual dentro do nosso grupo, né? Viabiliza. Vibializa ficou feio, né? Um professor universitário. Poxa, mas faz Faz tempo que eu não dou uma parte. dessa. Viabiliza. Então a igreja viabiliza a comunidade, porque presta bem atenção aqui, pessoal. Até então, todos os posicionamentos de religiões não tinha isso aqui, ó. Não tinha a ideia da comunidade, tá? Era o Deus divindade lá em cima e cada um por si. A igreja traz a ideia dessa comunhão, o partir do pão, o em casa, né? Quer dizer, a igreja quebra toda essa rotina religiosa que havia naquela época. Entendeu? Então, obrigado, professor Waldir, por viabilizar. Amém. Viabilizar. Viabilizar, né? Muito bem, né? Muito bem. Essa foi a nossa matéria de início de neotestamentária. A próxima vai ser a fundamental, que já é um assunto que eu ventilei com vocês numa época na escola dominical. Quem fazia comigo naquela época a EBD Plenos online, eu cheguei a falar sobre os dons de ministério. Agora a gente vai dar uma inserção mais profunda, mas nós já falamos sobre isso aí, inclusive com vocês mesmos. Com vocês mesmos. Ô, Márcio, Tadeu tá aí ou tá escondido, Tadeu? Tá vendo o jogo, não? Tá aí, né? Tá aí, tá bom. Mais ou menos, né? A Márcia entrega. Bom, aí a gente vai ver isso aí, depois vai vir a eclesiologia interpretativa, que vai ser a exegese, a hermenêutica. Ontem lá com os homens, no culto dos homens, eu fiz uma exegese de um texto para eles. Peguei um texto. Ontem eu queria que vocês estivessem lá no culto, tá? Até as mulheres também. Porque ontem eu peguei um texto e trabalhei a exegese dele. Ficou lindo. Até quem não era crente entendeu o negócio lá. Foi lindo, muito lindo. Você vai estudar isso aí também. E finalmente encerrar com missiologia, né? Muito bem, essa é a matéria que foi dada. Tem um chat aqui, foi quem está falando aqui o quê? Vamos lá. Deve ser a Mari, quer ver? Ah lá, não falei? Eu e o Valdir. Ó, casalzinho tá junto aí. Isso é muito bom. Isso é romântico. Ok. Vamos lá, pessoal. Quem quer dar o pontapé inicial? Quem separou alguma coisa da matéria para comentar com a gente aqui? Márcia, da Paz. Guerra não.
Pode ir, Márcio. Vindo? Meu Deus, pareceu uma pessoa estranha, né? Abaixa o teu ali. Sim. Oi, pastor. Oi, Tá. Eu queria falar, eu separei aqui para falar sobre o fundamento do Carral. certo? Ótimo. Então, a gente viu ali, né, na apostila que Carral, né, é uma palavra que vem do hebraico e que significa, o significado dela é convocação, ajuntamento de pessoas, uma reunião de pessoas, né? Isso aí. Então, aí eu queria entrar um pouco na questão de Carral, de chamado, né? Que, na verdade, assim, hoje a gente às vezes tem uma ideia um pouco, não vou dizer errônea, mas, assim, às vezes de uma interpretação diferente daquilo que é o chamado, Hum, né? Porque a palavra Carral significa chamado, convocação. convocar. Aham. Então, a gente estudando aqui, a gente entende que, na verdade, o propósito de Deus sempre foi essa questão de chamar o homem para perto, para estar Exato, com ele, exato. né? Então, hoje a gente pode dizer que existem dois tipos de chamado. Existe o chamado, vamos dizer assim, universal, que é o chamado que Deus fez para todas as pessoas, para estarem com ele, para ter essa intimidade, para ter essa convocação, essa reunião com o Pai. Isso aí independe da tua aptidão, dos dons, daquilo que você, né, se predispõe a fazer ou não. E existe também a questão do que hoje a gente interpreta como chamado também, que seria conforme a sua capacidade, Chamado, né? chamado Conforme o dom ministerial, não? daquilo que você vai desempenhar como trabalho, como ministério, Certo. né? Ótimo. Então, a gente vê que desde o começo, desde a criação, Deus já vem chamando o seu povo, né? A primeira coisa que Deus fez, depois que Adão pecou, foi chamar ele, né? Foi lá Foi. e perguntou, onde você está? Né? Chamou, ele estava escondido e Deus foi lá e chamou. E desde aquele tempo até hoje, Deus continua nos chamando. Até separei aqui duas referências bíblicas para passar aqui para os irmãos. Uma está em Isaías 43. Peraí, deixa aqui. Ó, que diz assim: Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei ao Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e eu os criei para a minha glória e os formei, sim, eu os fiz. Então, aqui a gente vê que esse é o chamado, vamos dizer assim, principal
que Deus tem para nós, para a gente ser filhos, né? A gente estar com Ele e a gente ser um com Ele. Ótimo. E depois, em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ó Senhor, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quando te mandar, dirás: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E aqui a gente vê o chamado para, no caso específico, para o propósito, né? Como uma separação que Deus já faz desde antes, desde o tempo que não é tempo, vamos dizer assim, né? Desde um tempo que a gente não conhece, Deus já nos chama, nos prepara para uma tarefa específica. Mas antes disso, antes da tarefa específica que a gente vai desempenhar, existe o chamado universal, que é o chamado para estar com Ele. E é isso. Posso te ajudar no argumento? Pode. Tá. Não há o que corrigir, só acrescentar. O primeiro texto ao qual você se referiu, está em Isaías, ele é especificamente sobre a volta de Israel para as terras, né? Quando Isaías profetiza, inclusive tem um texto que ele fala que eles viriam com uma asa dura, que é avião. Então Deus está chamando Israel de volta para a terra, né? Foi isso aí. O que não deixa, Márcia, de ser um chamado, sim. Também porque Deus falou assim, ó, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então está implícito aí no chamado. O importante é que você pegou a ideia. A Bíblia é um livro de chamada, né? E Deus é um Deus de chamado. Ele está sempre chamando para si. Ele nunca está nos rejeitando. Ele sempre está chamando. Assim como o pai chama o filho, a mãe chama os seus filhos, né? Pode ver que o pai e a mãe não se importam muito do filho chamar eles. Mas a mãe e o pai se importam em chamar os filhos, né? Agora mesmo eu estou aqui falando com Sim. vocês, fiquei aliviado. Meus filhos estão ali com o pastor Alexandre no abrigo. Eles são em salvo, estão com comida e estão com água lá. Então, glória a Deus. Então é isso. Deus chama os seus filhos. Então, o primeiro texto é bem específico para Israel. Mas Jeremias é mais abrangente. Inclusive Paulo Tadeu, ele cita. O Paulo cita esse texto de Jeremias. Ele faz uma equiparação com esse chamado. Ele fala lá em Gatos, né? Que desde o ventre foi chamado e tal. Ele dá uma ideia do que Jeremias falou. Tudo bem, obrigado, Márcia. Tá, ficou muito bom. Parabéns. Quem é o próximo, a próxima, que quer se arriscar? Sei, pode ser eu se quiser. Bora. Vamos lá, pastor. Eu quero falar, eu comecei a ler tudo, né? A apostila foi difícil, assim, tem vários temas, assim, né? Um que chamou bastante minha atenção foi a explosão Demográfica. né? Eu tive que anotar porque tem muito números ali, né? E é difícil lembrar, assim, né? Uhum. Mas o que me chamou a atenção foi isso, foi como a igreja cresceu, né? Do primeiro século ali, nascendo com alguns apóstolos, né? Alguns patrícios, né? Vamos dizer assim, né? E dá essa explosão toda, né? A partir de algumas viagens dos apóstolos mesmo, né? Dos 12 primeiros ali, né? Do Paulo, né? E ali já atingiu a Ásia Menor, né? Já no primeiro século ali, já chegou a atingir 500 mil crentes, assim, coisa de rápido, né? Se for ver, né? Sem internet. Então, chamou muito a minha atenção esse crescimento da igreja, né? Que continuou ininterrupto, né? Então, a igreja, eu citei agora que o primeiro século terminou com 500 mil crentes, e na virada do segundo para o terceiro século já estava em 2 milhões. É muita gente, é muito. É um mover, né, do espírito, porque Isso que eu ia se falar. for contar que aquela época não tinha internet, não tinha tecnologia, não tinha carro, não tinha correio, não tinha nada, né? Então é só no boca a boca mesmo. Então é Exatamente. milagre, meu, não tem explicação, né?
É, Então, chamou muito a minha atenção, né? Anotei mais alguns números aqui, né? Que não parou de crescer, tornando-se a religião oficial de Roma, né? Atingindo 10 milhões de crentes no século X ali, né? pois é. Então é muita coisa. E outra, e detalhe que chamou atenção também, esse texto, muita coisa assim chama atenção, né? Muito milagre, porque o que acontece? A perseguição, né? Principalmente nessa época de Roma, devia ser muito grande, né? Porque eles matavam, torturavam, perseguia de todas as maneiras, matava de várias formas. Inclusive tinha o Coliseu Romano na época, né? Que não sei se é dessa época, É mas ali eles também. utilizavam para isso, né? Para matar com os leões, para matar torturando, tudo, servir de espetáculo, né? E mesmo assim as pessoas se entregavam e felizes, né? E sabendo que já tinha a visão da glória, né? Sabia que o morrer é lucro, né? Como diz o Paulo, né? E o viver é Cristo. E assim Foi- se cumpriu, né? E foi passando os anos e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, né? E confesso pro senhor que eu tive uma revelação do Espírito Santo lendo isso aqui agora. Opa! Agora, eu tava anotando ali, né? Opa! Manda aí. A revelação que eu tive, porque não partiu de mim isso, né? Por isso que eu sei que é do Espírito mesmo. Olha aí, ó. O que acontece? Eu citei, né? A perseguição. Quanto mais batia, mais torturava, mais crescia. O Espírito Santo me levou lá no Antigo Testamento, com os israelitas lá no Egito, né? Quando ele estava sendo perseguido ali pelos egípcios, né? Sendo trabalho forçado, sendo na escravidão, né? Sendo muito oprimido. E quanto mais, a Bíblia fala, né? Quanto mais oprimia, mais eles cresciam, né? Então e abre-se uma conjectura, né? Naquela época o povo exclusivo de Deus era eles, eram os É, israelitas, né? exatamente. Hoje seria a igreja, no caso, né? Então é a mesma coisa que acontece, né? Quanto mais apanha, mais cresce. Quanto mais perseguido, mais cresce, né? É. Igreja é igual omelete, quanto mais bate, mais cresce. É É, igual massa de pão. Eu tinha colocado aqui massa de pão, massa anotei de no pão. papel aqui, né? Importante Para salientar, finalizar ali, o ano 1000, né? Teve aquela sim, divisão, né? Foi um marco, né? Que veio aquela. Teve a reforma, né? Não no ano 1000, né? O ano 1000 teve 22% da população era crente, né? Isso é um número muito expressivo, né? uhum, A população não parou de crescer. é, E findando ali o número em 1900 ali, né? No primeiro bilhão de crente, já tinha 400 milhões. O primeiro bilhão de população mundial, 400 milhões já era crente. Então o número é muito, muito, muito grande, né? verdade. Então, mas o que me chamou a atenção foi isso aí, né? Apesar da perseguição, de tudo isso, não para de crescer, né? É a obra do Espírito mesmo, né? Esse é o ponto, esse é o grande ponto do momento, porque podia ter sido uma outra filosofia, um outro segmento religioso, como vários tiveram, né? Mas o Espírito Santo estava nisso aí. E só ele Sim, convencia. sim. Porque você sabe, Tadeu, nessa época aí, os indoutos não conheciam muita coisa, a eles não era dado nada. Agora, os intelectuais, eles eram muito mais que hoje, eu acho, sabe? Os caras não tinha televisão, não tinha Google. Os caras se aprofundavam. E Deus deu graça Sim, para a sim. igreja de atender os dois segmentos com propriedade. Ela foi alta para aqueles que se achavam altos e ela foi clara para aqueles que se achavam pequenos. Esse é o grande diferencial do Evangelho, né? E da obra do Espírito Santo. É isso aí. E essa questão, essa conjectura em relação ao Egito, é isso, né? Porque naquela época o povo de Deus era só eles, não tinha outros, né? Não, Assim como hoje é a igreja, quem aceitou Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, nem o judeu ele pode ter aquele, vamos dizer assim, aquele cuidado especial, né, pela promessa, por Abraão, mas o caminho único é Jesus mesmo, né? É a igreja que é o povo exclusivo de Deus, né, hoje. é verdade. Você falou o povo exclusivo de Deus aí e eu bocejei na hora. Eu perdi aqui o que você estava falando, depois eu voltei. Eu me lembrei que o ano passado teve uma aula que eu dei o pessoal lá de. Ai, 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 era de Curitiba. Eu dormi na aula. Cris, eu dormi. Simplesmente eu dormi. Dormi. Quando eu voltei, todos eles estavam lá, eram 36 alunos. Eles estavam esperando.
Quando eu voltei, eu falei, gente, o que aconteceu? Eu falei alguma coisa errada. Ô, professor, a gente tomou um café aqui, conversou um pouquinho aqui na aula, batemos um papo aqui, trocamos umas ideias. Eu tava dormindo, não tinha como te acordar aí. Quando eu bocejei, não peguei a tua fala. Mas é isso, entendi o que você falou. Parabéns, viu? Eu só não gostei de uma coisa daí. Só uma coisa. Do fundo. Esse fundo aí que não tem nada a ver. Tem nada a ver, rapaz. Eu Ai, sabia. é. Mas é isso, Tadeu. Obrigado, tá? Isso aqui é bom, ó. O seminário é isso aí. Você vai assimilando alguns conhecimentos. Você fala assim, pastor, mas eu vou lembrar de tudo. Não, na hora não, mas com o decorrer da vida, Deus te traz da caixinha as coisas que você aprendeu. Você se sente melhor para você argumentar. E é muito bom. Isso aí, parabéns, seu aprendizado. Vamos lá, quem mais quer entrar aí no nosso ciclo aí? Pode ser eu? Grande Valdir, nome de Deus. Eu também vou falar aí que nem o Tadeu falou, né? Sim, É bastante coisa, a gente dá uma olhada assim e não sabe o que vai, sobre o que, né? Que vai falar. Então, aquilo que o pastor falou aí agora, aí, né? A gente, com o tempo, com certeza, vai lembrando, vai isso, podendo colocar esses ensinamentos aí no dia a dia e tal, né? Mas uma coisa assim que mais me chamou a atenção e pensei em falar é sobre o que é a igreja e desde quando foi falado isso a primeira vez, né? Foi se criado tanto conceito, tantos caminhos, né, para o que é a igreja, né? E na verdade a igreja somos nós e nós temos que congregar para estar em comunhão para que isso, né, Deus possa agir, o Espírito Santo possa agir. Então isso é um resumo, mas a igreja ela tem a sua posição, né? A posição de influência social, como foi falado ali antes também, né? exato. Mas uma das coisas que eu acho, assim, é uma coisa que pensei em comentar sobre a posição de testemunho, né? Que se eu sou igreja, então eu busco, eu até pensei nisso porque a gente tem ouvido falar muito na família, pessoas que não são convertidos, que são católicos, entre aspas, dizem, né? Porque nem na igreja vão. Ah, eu É, não acredito na Bíblia, ou porque foi um homem que escreveu, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Até um dia nós estávamos aqui, a mãe estava aqui em casa e nós estávamos assistindo, foi falado sobre isso, né? E aí eu costumo falar para as pessoas, costumava falar, né? Eu tenho que acreditar em alguma coisa. No que eu vou acreditar, então? Vou acreditar na Bíblia, porque ela foi feita, foi escrita, foi direcionada por Deus. Ah, mas quem que disse que foi Deus que foi? Então, você não acredita, você acredita em outra coisa, né? E, então, vai acreditar em alguém que veio há 100 anos atrás e disse que era diferente, né? Mais ou menos assim, né? é, Mas o testemunho, na minha opinião, é o que mais faz a gente viver aquilo que a gente, se a gente aprende e a gente que nem nós que éramos católicos, né, nos convertemos e a gente busca uma nova ideia, busca viver diferente. Converter é mudar de direção, né? É buscar um princípio de viver um princípio diferente, né? Não quer dizer que a gente não acreditava em Deus antes, que era. Até estava comentando com a Mari, a gente sempre teve muita fé, desde na época, assim, e eu sempre tive muita fé. Eu ia lá, fazia aquelas promessas, aquelas coisas, sempre tive fé. Hoje, muito mais ainda tenho que ter, porque hoje eu sei que eu não preciso de intermediário, eu estou ligado direto a ele, né? amém, À amém. fonte. Então, esse testemunho que eu acho que é o mais importante. Se a igreja ela precisa de comunhão, ela tem que estar, a gente tem que estar ligado a um corpo, a uma comunidade, a uma congregação, mas o importante, na minha opinião, maior é sobre o que a gente faz quando a gente sai de lá. Certo. Lá a gente vai, a gente se congrega, tá junto, é bom, se Todo mundo é fortalece, santo. um pode, mas a hora que sai de lá, como que a gente vai fazer? Assim, poderia falar um monte sobre isso, mas eu até peguei aqui alguns trechos na Bíblia que fala sobre o testemunho. Vou aqui, ó, bem rapidinho. Ó. O Apocalipse 19:10. O testemunho é o espírito da profecia, uma revelação pessoal de Deus sobre a veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. Atos 1:8. Jesus disse: E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra.
Apocalipse 11, 3, 12. Duas testemunhas, são dois profetas com um poder semelhante ao de Elias e Nefe. Então a Bíblia usa nuvens para indicar uma presença espiritual. Por exemplo, o Senhor apareceu em uma nuvem para guiar os israelitas pelo deserto. Assim, eu li esse pedacinho, né, para ver a importância do testemunho, né, me chamou a atenção. E a gente daí não tem como não pensar como eu vivo no meu dia a dia, com o meu vizinho, onde eu saio, entendeu? Agora há pouco mesmo teve essa polêmica. Tanto. Pode ir. Além de tanta informação ali sobre a igreja, desde quando começou, desde a pedra, né, que a gente tinha lá como católico, tinha uma outra visão, que aquele dia também falamos sobre isso. Assim, uma aula assim, claro que todas são muito boas, todas são muito ricas, mas essa apostila aí fez a gente viajar, fez a gente vir para cá e tentar e pensar que a gente precisa mudar todo dia para dar um testemunho melhor, para poder, porque é pelo testemunho que as pessoas vão ver. Porque do jeito que está, com tanta gente falando às vezes uma coisa e fazendo outra, eu penso que o mais importante é o testemunho. É uma ideia assim, né? Não sei se Sim, né? é Só quis válido. comentar sobre isso. Eu quero que vocês façam uma inserção, porque nós estamos no século XXI, né, cara? A gente está no 2024. Mas vai lá para o ano 2000. Se insere naquela comunidade daquela época. Então, o potencial da igreja foi a no comunhão. ano de 2000, eu lembro que Hã? eu lembro, agora falou em 2000, eu lembrei de uma situação. A gente morava numa rua, tinha uma igrejinha numa esquina, bem na esquina. Eles tinham um megafone para lá de fora e eles pregavam a palavra. Mas era católico na época. É. E eles ficaram o dia inteiro pregando na véspera do ano 2000 que o mundo acabaria aquela noite. Pensa. Você tá A brincando, gente Valdir? viveu isso. Você assistiu isso Pensa. aí? Assisti. Você gente viu isso? Cadê a igreja? Meu Deus. A igreja foi arrebatada. A igreja se mudou. Rapaz, cada um. Que testemunho, hein? Agora eu me lembrei disso. Que testemunho. Testemunho. A Márcia Triste. parabenizando aí, ó, o Valdir pela explanação. Muito bem, parabéns, Valdir. É isso aí. Obrigado. Já garantiu seu ponto. É a Mari agora, não? Então tá. Vou passar para a Mari aqui, que ela está preparada aqui. É. Nós ia fazer um salmo, a gente falou, vamos fazer um pouco cada um para não parecer que, né, um fez e o outro ficou olhando. Ela colocou até o óculos, né? Ela tá intelectual aí, ó. Intelectual. É a idade mesmo. Eles dizem que a Mari parece professora, né? Quando ela bota ó, aquele carisma dela, né? Você falou intelectual, ela falou, não, é a idade mesmo. Pronto. Ai, Jesus, me ajude. Então, eu vi ali, me chamou muito a atenção, né, no início ali do estudo sobre eclesiologia neotestamentária, né, aula 1 lá, que falou sobre o organismo vivo da igreja, né, que a raiz explicando ali, né, como eclesia, não sei se é assim que pronuncia, né, devido Eclesia, que significa assembleia, reunião, né, eka seria para fora, eclesia é um chamado, né. E aí, Eclesiastes é o tipo de igreja. Eclesiastes, na verdade, é o livro do pregador, né? E o tipo de igreja é a que prega, que aponta, né, a igreja. E nós somos chamados para fora, né? Que é a igreja. É aquilo que o Valdir estava dizendo agora há pouco, que nós, a igreja, sendo igreja fora da igreja, né? E eu sei que a gente tem muito a melhorar em relação a isso, muito a crescer e aprender, mas eu gosto ali quando a Bíblia dá ênfase a estar juntos, né? A congregar, a reunir o povo, que é Deus pedindo ao povo para prestar culto. Que coisa mais linda, né? O Senhor, ele nos gerou para a intimidade, e isso não importa se a gente está lá dentro do templo, nas quatro paredes, se estamos aqui dentro de casa, porque a hora que a gente ouve um louvor ou está orando aqui, os vizinhos escutam, né? Ou se eles escutam, o que eles escutam quando a gente está entre quatro paredes? É o casal gritando, a mulher xingando o marido e os filhos, ou na rua, como que eu trato as pessoas,
né? Então, é revelando o caráter do Cristo mesmo, né? Nos fazendo igreja em todo o tempo, né? E ali aí fala, eu gostei muito daquele em Êxodo 3:18, quando Deus fala a Moisés, né, pedindo para ele diz assim: e ouvirão a tua voz, ireis tu e os anciãos de Israel, vão ao rei do Egito e digam a ele: o Senhor Deus dos Hebreus encontrou-nos. E aquele dia o pastor frisou Ó, bem, foi o Senhor que nos encontrou, né? Não foi glória a nós. Deus. Eu vou atrás, não deu mais nada certo na minha vida, que é o Você que crente? o que tinha acontecido comigo e com o Valdir. É. Eu já tinha procurado candomblé, espiritismo, benzedeira Meu e Deus, mitologia espírita e que salada. misericórdia, sangue de Jesus tem poder. E aí a gente pensou, agora vamos lá na igreja ver o que, né? Vamos tentar ser crente. Não é nada disso. Não é. A gente veio para Balneário Camboriú há 20 anos atrás e ele pegou nós, nos resgatou pela misericórdia, o Amém. grande amor dele. E aí, né, então ali o Senhor falou, né, para Moisés ir lá e falar: deixa o meu povo ir, eu quero ser adorado por 3 dias, né? Aí em 3 dias muda o caráter, muda o hábito de uma pessoa, né? 3 dias o Senhor revelando a eles, mencionando que eles tinham o hábito lá do Egito, mas se em 3 dias com jejum e oração, intimidade com o Senhor ali no deserto, eles iam criar um novo hábito, né, de adorar o Senhor e de andar no caminho com Ele, de ter a revelação de Deus mesmo, né, cuidando deles. Então isso foi muito lindo e a real intenção de Deus foi sempre essa, de agregar, de trazer para perto, de ter intimidade, né? Verdade. E realmente, assim, de que a gente estava sendo chamado para ser filho, para ser o povo de Deus, nos encontrar com Ele. Nossa, isso é muito, muito sobrenatural, né? Quando a gente pensa isso, a gente realmente entende o propósito do Senhor para todos nós, né? Meu Deus. Quando você colocou que Deus falou, que Moisés falou com o faraó assim, ó, o Senhor, deixa meu povo ir, né? Eu pergunto a você, por que Deus fez isso, né? Ele sendo Deus, pedir permissão ao faraó, um comedor de Pois feijão, é, porque Deus meu respeita a hierarquia. Deus respeita a É, hierarquia. é Deus Interessante da isso. ordem. Mesmo meu que, Deus. mesmo que Deus sabia que o faraó é ínfimo, pequeno, é um ser humano, é um ralé, uma poeira, mas estava implícito o código do bom senso, o código da organização, o código do respeito, o código da excelência. Veja como Deus nos trata. Porque, Valdir, nós a Deus, a desproporção é muito grande, né? Nós, É, né? Mas ele nos trata com equidade, não é nem com igualdade. é, Eu e você, sim, a gente trata por igualdade. Deus não é, consegue tratar a gente com igualdade, porque não tem como. Mas ele trata com equidade. Equidade. é, Tipo assim, ele. Olha, você viu, eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou ali com o pastor Gil e com a pastora Deise, né? Eu fui pastor de 2.000 membros, eu fui pastor de 3.000 membros, eu fui pastor presidente de 11 igrejas, mas ali eu estou sob tudo que eu faço, eles não têm surpresa comigo. Eu falo, eu peço permissão, eles ficam até sem graça. Mas eu reconheço é. o valor da autoridade, o que é importante. E o que Deus fez? Ele chegou para falar, ó, Moisés pedindo com educação, né? Ó, você vai Hum, tomar uns tapas aí se você não quiser, mas tudo bem. Então vamos começar na diplomacia, né? Na diplomacia. Então, mas Deus deu o é. caminho. É interessante isso aí. É isso aí, Mari. Obrigado, viu? Parabéns. Glória a Deus. Amém. Amém. Quem mais agora? Quem mais não? Sobrou aí para Valdir e para Cris. Ô, Aderi, meu companheiro. Obrigado aí, viu? Glória a Deus, hein? Você sabe, né? Aleluia. O Senhor é bom. Tá sem som. Tá sem som aí.
Desculpa. Estávamos falando aqui, interagindo e sem som. Eu ia falar sobre a igreja na casa, né? A figura da igreja associada à comunhão nas casas. Certo. Isso, para mim, é muito importante, até pelo ministério que eu estou desenvolvendo, e me chamou bastante atenção, assim, que está associado à história aqui da igreja, né? Sim. E a começar que Deus usou a figura de família para representar a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Sim. E do Pai, do Filho, enfim. E daí o estudo nas casas para poder ter essa comunhão entre família, estudando a palavra, né? Tem versículos que dizem que a gente deve escrever nos umbrais da porta, sentado ao redor da mesa, e em todos os lugares para estar falando da palavra, né? Então eu acho que está bem contextualizado na Bíblia várias vezes. E fala aqui nessa página fala um pouquinho sobre que naquela época eles já se reuniam nas casas para fazer outros tipos de cultos, né? Não relacionados à igreja, né? Porque a igreja surgiu nessa época que o povo já tinha costume de cultuar em casa. Então, o Espírito Santo só usou, né? Trouxe essa comunhão mais, como é que eu vou dizer? Mais específica para estudar a palavra de Deus. E eu acho que isso é muito, muito válido, porque hoje em dia, se não tem o estudo na casa, a igreja em si, às vezes as igrejas são muito grandes, então não tem um vínculo tão grande entre os membros. E quando é feito esses estudos na casa, a própria família, ou então esse contato de mais famílias, mas se encontrar em pequenos grupos, eu acho que isso é muito válido e tem um crescimento muito grande. Eu lembro que desde criança, assim, meu pai era um homem que se dedicava a ensinar a palavra nas casas, e a gente ia toda semana na casa de um irmão aqui, outro irmão ali, e ele trazia os estudos bíblicos, e eu acho assim, o quão válido era, porque nós, quando crianças, participávamos toda semana, a gente tinha que ficar sentadinho ali naquela roda na casa de alguém, estudando a palavra. Que legal. Então, eu acho que, né, tão válido, e hoje em dia nem assim, principalmente na nossa igreja não tem algumas igrejas até que tem, mas, enfim, só me chamou atenção que eu fiquei assim, até um pouquinho, né, que tinha um Deus que se chamava Lares. Eu pensei, como assim? Exatamente. Essa parte aí que eu não gostei muito, mas enfim, né? O lar é o lar, então. A gente hoje. Podia ter outro nome, né? Mas enfim. Não tem influência. Hoje não tem influência sobre nós, não tem. Não tem. Mas era um Deus chamado Lares, que era o Deus do lar. Tinha lareira, que fazia fogueira, mas não era para aquecer, era para sacrificar animais, oferendas. Pode falar, Cris. Pois é. E eu já associei no dia da aula ali, eu já associei, agora que eu lembrei de novo, quando o pastor falou de lareira, porque eu não tinha lembrado, porque não estava escrito aqui, mas eu associei assim, tipo, a lareira é um lugar que mantém a chama acesa. Então, se a gente está em comunhão no lar, a gente mantém essa chama mais acesa, né, em pequeno grupo, assim, claro, que a Bíblia fala de congregação, inclusive aqui, fala nesse próprio texto, de congregar, então tinha as macro reuniões e as micro reuniões, né? Macro grupos e micro grupos. Então, eu acho que é isso. Muito bem. É importante salientar agora, por isso que enquanto vocês falam, todo o comentário que eu faço vai ajudando até melhorar a aula, acrescentar a aula. Cris, é bom lembrar que nessa época a igreja não possuía templo, não. Eles eram obrigados mesmo para casa. Era uma coisa muito comum ter o culto nos lares. Hoje, com o templo, que é necessário, claro, é necessário, mas perdeu-se muito isso, né? Mas naquela época era bem assim, eles tinham que ficar bem juntos mesmo, e nas casas foi quando o evangelho se propagou. Eu mesmo entendo assim, ó, eu prefiro ter 100 casas de reunião do que 1000 membros no local só. Essa ideia da matriz
Quem trouxe foi a Igreja Católica. Você pode ver que cada cidade do Brasil tem uma padroeira, tem uma matriz, Itajaí tem uma lá, uma central, chama de matriz mesmo. O que foi que o diabo fez? Ele descentralizou a igreja, chamou para um lugar só, quando que a ordem era para ter ido para todo mundo. Você imagina, o evangelho espalhado por toda a cidade é muito maior alcance do que num ponto só da cidade. É isso. Parabéns aí, Cris, pela... Sim. E Sim. quando você chama, por exemplo, a gente já teve célula na nossa casa também. Então eu lembro que a gente chamava as pessoas que não queriam ir para a igreja, mas para nossa casa elas vinham. Então, Exato. vamos ali tomar um café ou coisa assim, né? E o Experiência do Lar é isso também. A gente tem visto assim, pessoas voltando para Jesus. Por quê? Porque a gente está chamando para tomar um café, para conhecer, para ler um livro, e ao mesmo tempo a gente está ali retomando os princípios bíblicos, né? E aqui tem mais um versículo que eu queria colocar aqui, que dizia, só que aqui fala daí sobre já a congregação, né? Mas a congregação não deixa de ser um lar com várias pessoas juntos, também é uma congregação, né? Aqui fala assim, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos em amor e em boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Isso eu achei muito importante, assim, que a gente precisa dessa comunhão de estar ligado um no outro para estar se fortalecendo, porque o amor de muitos esfriará, e se a gente está nessa fogueira, né, um pertinho do outro, a gente vai estar sempre se estimulando e para continuar firme na fé, né? Exatamente. É uma questão até de princípio como é que chama aquele negócio? Princípio de instinto, né? Quando o lobo se machuca, a matilha fica do lado dele. Ou ele morre ou ele é curado. O calor do corpo do lobo, ele estimula as células, os neurônios, a se recompor e curar o enfermo. Então, ou ele morre ou ele é curado. Mas o calor ali aquece e dá essa comunhão. Interessante você colocar esse paralelo. Embora a lareira não era bem para isso. Mas já que a gente pode fazer uma aplicação, vamos aplicar dessa forma também, né? É isso aí. Muito bem. Parabéns, Cris. Você é uma boa aluna. Vamos lá, Beli agora. Tá, vou tentar a paz, né? Paz de Igreja Reunida. Olha o crente aí, tem um crente aqui, hein? Depois do senhor. Tem. Shalom Adonai, então, melhor ainda, né? É isso. Pastor, eu vou contribuir alguma coisa aqui, porque eu cheguei agora, mas eu vou ler um versículo da Bíblia, que quero, né? Faz parte ali da nossa leitura ali, né? Colossenses, capítulo 1, versículo 26, diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Eu estava observando, né, palavra... a gente leu a apostila ali, né? Quanto ensinamento, quanta riqueza, né? O que a Bíblia diz aqui, né? Esse mistério que estava oculto, né, das pessoas e que foi manifestado agora através de Cristo, né? Ele veio com esse mistério. O povo ali não aceitou muito, né? Os religiosos, porque realmente eles não tinham esse conhecimento. Mas nós podemos dizer que hoje, né? Desde que Jesus morreu, ressuscitou, fundou a igreja, né? Então, a partir dali, a igreja existiu. E essa igreja que vivemos hoje era um mistério oculto dos homens, né? Exato. E ali eles não tinham esse entendimento que nos é dado hoje pelo Espírito Santo, claro, né? Que a igreja, na verdade, ela começou a ter o seu ápice, vamos dizer assim, quando o Espírito Santo desceu lá no cenáculo em Jerusalém. E por isso Jesus falou para os seus apóstolos: olha, vocês fiquem em Jerusalém, né? Esperem, guardem, porque tem uma promessa lá no livro de Joel, que vai ser cumprida agora, né? E eles não estavam preparados. Eu entendo isso porque quando Jesus falou com Pedro, né? E Pedro negou Jesus, aqueles 3 vezes que ele negou Jesus,
Aí Jesus falou para Pedro, depois que ele ressuscitou e voltou, ele disse, Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Quando se converter, viu? Pedro não era convertido. Ele só tinha uma palavra, tinha vivido com Jesus, mas não estava convertido ainda. Eles necessitavam do poder, que era o Espírito Santo, né? A trazer a revelação. E a Bíblia diz mesmo que quando Jesus apareceu para eles, eles disseram, será que é? Não é, ainda tinha uma confusão, né? Mas o Espírito Santo é que nos traz clareza, né? E a gente nós estamos lutando aí, né? A igreja hoje está, eu acho, uma grande luta, porque a igreja está precisando de um avivamento, mas só que está a gente olhando nos olhos nossos naturais, parece que está difícil esse avivamento, né? Temos buscado aí, mas parece que tem alguma coisa travando ainda, né? Eu, pessoalmente, né, busco, mas não sei aonde ainda pode dizer que eu possa me avivar de uma maneira que aqueles homens lá no início tiveram o avivamento, né? O senhor fala de um modo geral, entendo, né? Talvez, de um modo geral, né? Porque não, o avivamento eu creio que vai vir não só para uma pessoa, vai vir em geral, né, pastor? Para que haja um mover na terra, né? E a gente está com essa dificuldade aí. Eu tenho buscado, falo com Deus, digo, Deus, onde é que eu consigo? Será que é mais oração? Será que é mais jejum? Mais santificação? E a gente fica nessa incógnita, né? Fica com, como diz, um ponto de interrogação em todas essas coisas aí, porque a gente vê uma igreja hoje um tanto fraca ainda, né? Faltando cura na igreja, está faltando revelação, né? Aqueles homens, eles tinham isso, né? E houve alguns picos, vamos dizer assim, no decorrer desses 2000 anos da igreja, houve períodos de avivamento, mas também houve períodos que parece que acabou esse avivamento e a igreja começou a se esfriar novamente. Parece que de tempo em tempo Deus levanta alguns homens, né? Ciclos, né, pastor? Né? E aí, eu acho que o pastor Eliseu, ele é alguém usado aí para esse avivamento na terra, viu, pastor? Né? Uma palavra profética. Quero ser, amém, queremos ser. Eu também tenho buscado, mas estou vendo que ainda parece que está faltando, né? Está faltando. Eu entendo uma coisa, como a Cris falou, nós tivemos uma reunião familiar na nossa casa, e foi por um período assim, né? E a maioria não era nem crentes que iam lá, tá? Como a Cris falou, né? Pessoas que não estavam querendo ir na igreja, viu? E alguns até que tiveram, talvez saíram. Mas lá eles tomavam um café, nós descemos um café, e a gente orava ali, e ali eles tinham liberdade de perguntar, sabe, né? Não era aquela pregação, mas era um ensino, era um estudo junto, né? E eu lembro que uma mulher foi curada de um câncer em fase terminal na minha reunião, viu? Tá? Uau! Aí, aliás, Deus me usou para 3 grandes milagres, na verdade. 3 pessoas em fase terminal, morrendo, e Deus, praticamente, uma foi ressuscitada, né? E 2 foi curada de câncer, né? E essa também estava já meio desenganada, não estava, né? Quase sem condição de vida mais, com metástase, tudo espalhado no corpo. E aí eu comecei a pensar, sempre penso, eu já orei por crentes e eles não foram curados do câncer, né? Morreram. E daí digo, puxa, é que a Bíblia diz, né, que aquele que muito é dado, mais é cobrado. Então, um crente, ele conhece a palavra, ele tem que ter uma fé mais forte, né? Porque senão é que não recebe, né? E a gente ora com uma pessoa que não conhece muito, mas daqui a pouco ela tem o testemunho ali e conta, foi curado, recebeu uma bênção, né? Eu acho que, não sei se o pastor concorda comigo, mas parece que para nós é mais difícil. Né? Sim, você está colocando o seguinte, ao seu ver, a igreja está necessitando de um mover sobrenatural, maior, que é o que exatamente tinha no tempo dos apóstolos. O que não faltava, está escrito assim, ó, e pelas mãos dos discípulos o Senhor fazia milagre. Está escrito lá em Atos isso? Está escrito lá em Atos. Sim. E pelas mãos dos apóstolos o Senhor operava milagre. Então, há uma coisa que você precisa escrever. Nada Deus fará na terra sem auxílio do ser humano. O que Deus vai fazer vai ser através do seu povo. Então, como você colocou, bem colocou, a igreja primitiva, ela tinha sinais maravilhas. A Bíblia fala isso, né? Os sinais seguiriam, né? Que o Senhor confirmava os apóstolos através dos sinais. Até a sombra de Pedro curava, quando ele passava, né? Quer dizer, hoje a igreja vive esse esfriamento. Tá me ouvindo?
Tá me ouvindo, né? Tô ouvindo, pastor. Hoje a igreja vive esse esfriamento, né? Que é preciso de novo fazer um avivamento. A minha ida para a Coreia, ela tem essa sede. Eu vou estar lá no meio de pessoas que vivem o avivamento genuíno na Coreia do Sul, né? Então, assim, realmente, em comparação à igreja primitiva, nós temos muito a desejar, né? Daquela igreja ideal. Aleluia. Tá. Amém, Mas o pessoal? pastor vai vir com essa graça aí, viu, para nossa igreja. Em nome Entendeu? de Jesus, opa. Colocar a mão dos irmãozinhos, cada um, e todo mundo vai receber. Trazer Né? a brasa viva do altar. Brasa viva, né? É. Quando você Interessante, fala assim, né, pastor? ah, O próprio Deus, ele faz a obra na terra através dos seus filhos, né, aqui, né? A igreja, né? exatamente. Mas o diabo também faz a obra dele através das pessoas aqui da terra, né? Também. Eles precisam de pessoa. Então, nós temos esse fogo cruzado aí, viu? Né? Pode falar. Não, eu digo, nós temos esse fogo cruzado, né? Que tem os levantes também, né? Sim. E é através das pessoas, viu? Né? Ele não faz nada se não usar Sim. as pessoas. Tem gente que é pior do que ele. Tem gente que tem que expulsar Satanás, né, no caso. Ele demonia Satanás. Em vez de Satanás endemoniar ele endemonia o diabo. Tem que tirar ele do diabo. Tirar ele do diabo. Pastor, obrigado. Mas a igreja, ela é a grande agência de Deus na face da terra. A igreja é uma embaixada. A embaixada é uma parte do país em que ela representa. Então ela é um pedacinho do céu aqui na terra. É nós que nós assumimos ainda a condição de mordomos dessa parte, porque o reino já está entre vós. O Senhor falou, né? O reino de Deus, aliás, Cristo vem pregando. Olha só, Cristo não prega a cruz, né? Ele prega arrependimento. Ele fala, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus e está dentro de vós. Foi a primeira mensagem que ele pregou. E é verdade, Alderi. Eu creio, Alderi, que essa chama não apagou ainda. Ela não apagou. Não. Ela continua acesa. A brasinha está por aí. Nós precisamos trazê-la de volta para o altar, para nossas vidas, para nossos lares, nossos filhos. É isso que precisa, né? Amém. Amém, pastor. Amém. Obrigado. Gente, então, por hoje é só, né? Gente, já são 9 horas. 9:08. Caramba, já fui embora. A Márcia precisou sair para atender lá alguém, né, na casa, e o Antônio está aí com a gente. Alguma colocação a mais, Valdir? Mari? Não, foi muito bom. Toma aí, então. Vamos lá. Parabéns, Valdir. Muito bom assunto. Estão parabenizando aqui. Ok, beleza. Obrigado. Tá bom, Tadeu? Glória a Deus. Tadeu, glória a Deus. Valeu, gente. Deus abençoe a todos aí. Grande Amém. abraço. Essa aula é muito especial, viu? É a aula que eu mais gosto dessa aí. É, né? O painel. O painel. Dá sempre um friozinho na barriga ali, tem que preparar a aula, ler, eu falo, meu, o que eu vou falar e tal, mas depois o negócio flui assim, que é sobrenatural. E ficou bom assim online também, né? Fica. Ó, os caras, ó. Tô jogando ideia, né? Lá junto, lá, comer uma pizza depois e tal, né? Mas. É verdade. Vocês pediram uma pizza aí esses dias, viu? A René Pois é. Não, a Márcia que trouxe. Uma pizza argentina, foi muito legal. Olha só, semana que vem eu vou para São Paulo ver minha esposa, está lá acamada ainda, né? A minha sogra está cuidando dela lá. Então eu vou lá ver como é que ela tá, vou passar por lá. Então eu volto só na quinta-feira para fazer o culto, para fazer a cantata e fazer final de semana. Então na próxima quarta eu vou dar online a aula, tá bom? Vai ser online ainda, tá? Ok. E já vai ser, inclusive, Tadeu, pede para a Márcia me lembrar, eu tenho que mandar apostila já nova. A nova já, porque já vai começar a próxima matéria. Falta só 2 só, gente. Mais 2, a formatura. Pensou? E o Valdir e o Alberi, vou fazer a barba, você vai ver. É uma promessa. Assim que se formar, eu vou fazer. Vai deixar crescer. É que eles estão virando profeta, pastor, por isso. Pelas Deus balas. tira a barba que vem uma unção especial, eu tiro, viu?
Olha só. Pelas barbas do profeta, né? Tá certo, gente. Gente, valeu, tá? Bom descanso a vocês. Eu vou sair 3h30 da manhã para viajar. Eu vou Opa, boa viagem. Caxambu, Minas Gerais. Eu vou falar no congresso para adultos, né? Os 60 a mais. Serão pessoas do Brasil inteiro lá. Eu vou lá pregar para eles e volto na quarta-feira, na quinta de volta. Vou passar São Paulo para ver a princesa. Tá bom, gente? Deus abençoe. Tá bom, a todos. pastor. Bom descanso a todos. Boa viagem. Vamos orar pelo pastor, viu? Amém. Não esqueça de orar lá pelo nosso povo na Flórida, gente. Tá o furacão. Mandaram umas imagens aqui agora assustadoras mesmo. Esse é o maior que já teve na história, esse furacão que está tendo aí. Mas meus filhos estão bem. Meus filhos estão guardados lá com o pastor, num abrigo. Fala com a menina lá, Letícia. Um abrigo anti-furacão que tem lá, né? Eles estão bem, graças a Deus. Estou aliviado. Amém? Vai, gente. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Até mais. Deus abençoe. Amém. Até mais. Abençoe.